Bem, agora dando continuidade ao painel automotivo, nós vamos ter a apresentação da Purcon. A apresentação da Purcon tem como tema o impacto do poliuretano na descarbonização da indústria automobilística. Ela vai ser ministrada pela Audrey Silva, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Purcon Química e premiada ontem no Prêmio Excelência. Meu nome é Audrey Silva, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Purcon Química e hoje eu vou falar sobre o impacto do poliuretano na descarbonização da indústria automotiva. Primeiramente, vou falar sobre a Purcon. A Purcon é uma empresa fundada em 2002, 100% nacional e é a maior casa de sistemas independente da América Latina. Em 2005, a Purcon já mostrou preocupações com as emissões e trouxe para o Brasil o primeiro agente de expansão ecológico, o EcoMate. Em 2010, o EcoMate foi reconhecido pela ONU e nós também fundamos o primeiro centro de inteligência em poliuretano, o CIP. Em 2015, nós aprovamos o primeiro plano de logística reversa para poliuretanos. Em 2020, nós lançamos uma linha comercial, Bioflex, de polióis de fonte renovável. Em 2023, a Purcon certificou ISCC+, garantindo transparência e confiabilidade ao longo de toda a nossa cadeia produtiva. E em 2024, nós seremos a primeira empresa brasileira a apresentar em um dos maiores eventos de poliuretano do mundo, o CPI. Estaremos lá com 2 palestras. Falando sobre as metas globais. Em 2015, houve o Acordo de Paris, onde o objetivo era limitar em até 1,5 graus Celsius a temperatura de média global. E os países signatários têm como compromisso apresentar e atualizar periodicamente seus planos para reduzir as emissões de agentes de gases de efeito estufa. Em 2021, os Estados Unidos se comprometeram a reduzir as emissões de agente de gases de efeito estufa em até 50%. Isso até 2030 e até 2050 de se tornarem neutros em carbono. Já a União Europeia tem como meta reduzir em até 50% até 2030 em relação aos níveis de 1990 e de se tornarem carbono neutro em até 2050. Já Reino Unido e Japão também têm como meta se tornarem neutros em carbono até 2050 e a China de se tornar neutra em carbono até 2060. Falando sobre os benefícios do poliuretano na indústria automotiva. Redução de peso. O poliuretano é um material extremamente leve e que pode substituir peças metálicas, reduzindo assim o peso global do veículo. Além disso, o poliuretano é um material extremamente durável e resistente a impacto, a abrasão e a condições climáticas, aumentando a vida útil dos componentes automotivos. O poliuretano também é um dos materiais mais utilizados para conforto, devido às suas propriedades de resiliência. O poliuretano também tem propriedades acústicas, reduzindo o nível de ruído interno do veículo e é um excelente isolante térmico, diminuindo a necessidade de climatização interna do veículo. Além disso, o poliuretano é um material extremamente versátil e pode ser utilizado em veículos híbridos e elétricos. Aqui alguns exemplos de aplicação na indústria automotiva. Banco do carro, apoio de braço, apoio de cabeça, em peças estéticas e de resistência a impacto, como no frontal do carro, para-lama, bedliner,
quebra-sol e painel do carro, como vedação em filtro automotivo e selante do farol do carro e em amortecedores, que são só algumas das aplicações. Bom, a Purcon ela age de 3 formas na sustentabilidade. Na origem, através de matérias-primas de fonte renovável e matérias-primas oriundas da reciclagem química. Nas emissões, utilizando agentes de expansão de 4ª geração e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. E na destinação, através da reciclagem química ou física. Como eu disse anteriormente, a Purcon tem uma linha de polióis de fonte renovável, a linha Bioflex, da qual é desenvolvida e utilizada por nós nos mais diversos segmentos do poliuretano. Flexíveis, rígidos, elastômeros, coatings, adesivos, entre outros. É importante ressaltar que toda a nossa linha é creditada e validada pelo Beta Analytics, um renomado laboratório que mede o conteúdo de biocarbono dentro dos produtos através da ASTM D6866. Bom, a seguir eu vou citar alguns cases, e a gente vai falar muito sobre análise de ciclo de vida e redução de emissão de CO2. Então é importante esclarecer que a análise de ciclo de vida é uma metodologia utilizada para medir os impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Desde a matéria-prima, onde há cerca de 90% das emissões, passando pelo transformador, logística, fase de uso e descarte. É muito importante que o ciclo de vida do produto seja medido. Sem isso, só se tem um palpite do quanto se reduz na emissão de CO2. Eu vou citar para vocês alguns cases importantes da Purcon nesse segmento. O primeiro deles é de filtro automotivo. Aqui algumas propriedades físico-químicas comparativas entre o produto proposto, contendo poliol de fonte renovável, e o produto base petróleo. É possível perceber que as propriedades físico-químicas foram praticamente mantidas, com algumas pequenas variações, e a reatividade e a densidade livre também foram mantidas para garantir a processabilidade no cliente. Aqui algumas propriedades físicas. Era exigência do cliente medir densidade aplicada, dureza, resistência ao rasgo e alongamento. E todas as propriedades foram mantidas de acordo com o especificado e muito próximos ao sistema base petróleo. Falando sobre o conteúdo de fonte renovável dentro do poliol, foi de 36%, como eu disse anteriormente, medido pela Beta Analytics. Esses 36% de conteúdo renovável no poliol geraram 42% de redução na emissão de CO2 no poliol. Já no isocianato, mass balance proposto, houve uma redução de 60% quando comparado ao isocianato convencional. Ou seja, no sistema poliol mais isocianato, houve uma redução de 48% na emissão de CO2. O segundo case é o de assento de motocicleta. Mais uma vez eu trago as propriedades físico-químicas comparativas entre o sistema base petróleo e o sistema de fonte renovável. É possível perceber que as propriedades são muito similares, a reatividade também foi mantida e a densidade livre se encontra muito próxima. Aqui, também, seguindo a especificação do cliente, foi medido densidade aparente, deformação permanente, dureza e resistência ao rasgo. Mais uma vez, todas as propriedades foram mantidas quando comparado ao sistema base petróleo e estão dentro da especificação da montadora.
Esse produto contém 44% de conteúdo de fonte renovável na formulação do poliol. Com isso, houve uma redução na emissão de CO2 de 88% no poliol, quando comparado ao base petróleo, e de 52% de redução de emissão de CO2, quando comparado o ISO Mass Balance ao isocianato convencional. Concluindo, o sistema poliol mais isocianato apresentou uma redução de 74% na emissão de CO2. O terceiro case que nós vamos falar aqui é o de tapete de revestimento acústico para caminhões. Nesse case, nós vamos falar sobre a espuma moldada, que fica entre o heavy layer e o filme protetor. As propriedades físico-químicas foram mantidas, existem poucas variações, e mais uma vez a reatividade e densidade livre em laboratório foram muito similares para garantir a processabilidade no cliente. Falando sobre as propriedades físicas, foram medidas a densidade moldada, a tensão de alongamento, a deformação a 50% e a resistência ao rasgo. Todas as propriedades estão de acordo com o especificado pelo cliente. E são muito similares quando comparadas ao base petróleo. Embora a resistência ao rasgo não seja uma especificação da montadora, nós achamos importante medir e houve uma melhora de 10% quando comparado ao sistema base petróleo. Como esse sistema tem como função o revestimento acústico, foi importante medir a atenuação sonora. E também notamos uma melhora de 12% quando comparado ao sistema base petróleo. Esse poliol proposto apresentou 56% de redução, 56% de fonte renovável. E com isso, apresentou 85% de redução na emissão de CO2 no poliol e de 60% de redução de emissão de CO2 no isocianato, comparando o isocianato Mass Balance com o convencional. Isso, no sistema poliol mais isocianato, gerou uma redução de emissão de CO2 de 74%. Bom, como conclusão, todos os cases apresentados apresentaram propriedades físicas similares ao base petróleo ou até melhores. Além disso, os isocianatos apresentaram uma redução na emissão de CO2 de 52% a 60%. Os polióis apresentaram de 42% a 88% de redução na emissão de CO2. E os sistemas poliol mais isocianato de cada case apresentaram de 48% a 74% de redução na emissão de CO2. É importante ressaltar que para todas as análises de ciclo de vida, nós temos transparência e governança ao longo de toda a nossa cadeia, pois nós somos certificados ISCC+. Espero que eu tenha contribuído para essa importante discussão sobre os impactos ambientais. E agora eu gostaria de exibir um vídeo antes de chamar nossos convidados. Obrigada. Olha só o que ele fez. Puxa, ele conseguiu. Melhor do que ficar preocupado com o sucesso dos outros, é estudar o mercado do cliente para oferecer a ele a melhor solução. Foi assim com a Paranoá, cliente Purcon há 22 anos.
sempre inovando. Inveja que nada, a evolução do outro sempre tem que ser aplaudida. O negócio é contribuir para o crescimento do cliente, com desapego. Sabe o conceito do frescobol, né? Só ganha se o cliente ganhar. Desprendimento. Esta é a alma Purcon. Sou circular, sou Purcon. É um pecado não pensar no futuro. Agora, eu gostaria de convidar o CEO da Purcon Química, Giuseppe Santanché, e o presidente do Grupo Paranoá, Gustavo Kess. Parabéns para a Audrey. É um orgulho muito grande ver a segunda geração tão rápido, né? Eu e o Gerson há 40 anos na estrada e essa geração já entregando muito mais. A personalidade do PU, é um orgulho ter essa geração já entregando para o mercado da cadeia automotiva a descarbonização e circularidade, né? O Gustavo da Paranoá é um grande parceiro nosso, foi um dos grandes apoiadores da Purcon desde o começo, né? Trazendo inovação, sustentabilidade, que está no DNA das duas empresas. E eu trouxe o Gustavo aqui para falar um pouco de como é esse desafio, Gustavo, da cadeia automotiva. Como ele percebe valor na descarbonização ou no conteúdo renovável. Como que está essa realidade hoje para fora? Agora está sendo discutido, por exemplo, as novas cabines que vai ser fabricadas a partir de 2027. Então, por exemplo, a gente vai estar agora na Suécia, na Alemanha agora no mês de setembro, definindo quais são os materiais das cabines a partir de 2027 e de repente caiu agora no fluxo de decisão de compras essas coisas novas, tipo EPD, ciclo de vida. E o curioso é o seguinte, a empresa que começar a pensar nisso agora já está atrasado. Então eu tenho sorte e fico muito contente com o nosso time técnico e empresas como a Purcon, que a gente vem trabalhando há anos. Então a gente está preparado para ir agora, a gente vai para Gotemburgo lá discutir no dia 17 de setembro, com uma base super sólida, né? E a ousadia dos brasileiros, eu falo o seguinte, o Brasil é espetacular, a gente está indo com a cabeça em pé lá discutir com os suecos, porque o Brasil tem um negócio muito legal que é a força do agro. Então, muito dos produtos que a gente está conseguindo substituir, deixando de usar fontes fósseis, é subproduto do agro. No caso com a Purcon, quando a gente chega lá, seja no caso Volvo ou Scania, e fala assim, sabe o óleo da tua cozinha? Aqui. Então, esse óleo usado da sua cozinha está indo para o meu fornecedor e eles estão voltando com o PU. Então, o tapete que eu te entrego é um tapete que sai do óleo usado da sua cozinha. Os caras piram. O cara fala, como assim?
Então, é muito legal você ter conteúdo validado para falar, cara. Então, assim, isso vai dar ousadia, né, de acreditar, porque quando começou essa história, ninguém tava nem aí, cara. A verdade é essa. É bonitinho, mas e aí? Então, hoje caiu já agora o primeiro exemplo claro de que se você não tiver, claro, certificado, a redução, porque esse caminhão vai de 2027 até vai passar 2030. Você está fora do mercado, cara, de repente. Então, fico muito feliz, parabéns ao time também. Então, é muito legal ir lá com a cabeça em pé e mostrar que a gente é mais animal do que ainda os caras da Europa. Porque só um detalhe, lá eles reciclam, mas vira MDI. Aqui o negócio é no polió, é mais nobre aqui. Por quê? Porque é mais ousado. O brasileiro é mais ousado. Não sei se tem algum gringo aqui. A gente é isso. É isso. Vai Corinthians, eu falei, pronto. Não, mas é isso, pessoal. Eu tenho uma linguagem assim, porque é assim que é o negócio. Tá? É incrível mesmo. É mão na massa, né, Gustavo? É isso. É fazer acontecer. Né? Não é PowerPoint, realizar. É isso que é o brasileiro raiz. É isso. Eu acho, só uma palavrinha. Sabe o que acontece com a gente? 2. Cara, é o único povo do planeta que juntou a miscigenação completa, cara. É da África, é da Europa, é japonês, é americano, é mexicano, tá tudo aqui, cara. Italiano. Então a gente... Italiano. Então junta esse povo maravilhoso com uma ousadia, criatividade e dá essas coisas. Então, você vai para a Europa e eles são mais limitados, cara. Então a gente tem que aproveitar a força da criatividade do Brasil, a força do agro e a ousadia de aplicar. E é isso que a gente está levando lá para a Suécia. Olha, tá aí o tapete. É isso. Obrigado. Tem alguma pergunta para a Audrey? Eu só sou vendedor, técnica é ela. Temos alguma pergunta? Tá vendo, Aldo? Palestra boa, nem dúvida fica. Gente. Obrigado. Parabéns. Que bom, cansei de dar parabéns para esse homem, cara.